Vamos então, meus irmãos, para o capítulo 24 do livro de Levítico. Iniciaremos o capítulo 24 de Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. Se der tempo, nós podemos concluí-lo hoje. Se não, nós dividiremos em duas partes. Mas ele não é um capítulo longo, né? Mas vamos ler a princípio do versículo 1 ao 9. O tema para nós meditarmos nesta noite é a responsabilidade do povo santo. A responsabilidade do povo santo. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua, e serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão de um lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. A princípio, até aí, versículo 9. Vejam, a responsabilidade, ela é dada a todas as pessoas. Todo ser humano, ele assume responsabilidade, principalmente quando você chega na sua condição de um homem já formado ou mulher já formada, que assume a responsabilidade. A juventude, ela tem, a cada dia mais, ter que assumir responsabilidades. Os mais maduros também já assumem e devem assumir responsabilidades. No entanto, nós sabemos que muitas pessoas não agem com responsabilidade. Agem de maneira irresponsável e, ao agir assim, elas vão colher uns frutos que não são agradáveis. Quando se faz algo de maneira irresponsável, a maneira de agir assim vai trazer consequências não muito boas. Por outro lado, quando você age responsavelmente, isso traz um benefício para você e para todos aqueles que estão sobre a sua responsabilidade. É o caso aqui. O Senhor ordena aos filhos de Israel que eles tragam azeite puro de oliveira. Então, o Senhor responsabiliza o seu povo a que faça determinadas coisas que tinham o intuito de mostrar que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que mantinha aquele povo, desejava que ele ordenava para que eles mantivessem acesa essa condição que era algo de continuidade. Ele diz claramente que trazendo o azeite puro batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então aí está exatamente uma responsabilidade dada àqueles que estavam ali à frente do povo de Deus. E os filhos de Deus também tinham, os filhos de Israel, tinham que também estar atentos a essa responsabilidade.
E por que essa preocupação de Deus em dar essa ordem, essa responsabilidade para o povo? Para manter a lâmpada acesa continuamente. Isso apontava para a ideia e o ensino de que o Deus que estava provendo aquela luz e responsabilizando aqueles homens para manter a luz acesa, é esse Deus que é o Deus iluminador. É o Deus que está realmente trazendo sobre o povo a claridade, a luz, para um povo que, do ponto de vista espiritual, é pecador. E como pecador, está nas trevas. Esse ambiente onde o candelabro, que era uma espécie, né, de um... Não sei se quantos aqui já viram, né? O candelabro era ele era feito assim, tipo uma árvore, né? Vinha assim, tipo um caule e 7 candeeiros nessa haste de ouro puro batido. Ele era feito de ouro. O nome desse candelabro era menorá. E ele então acendia-se as chamas ali acesa e devia ser mantido continuamente. Essa condição, ela é falada também no Apocalipse. Fala-se desse Apocalipse. No Apocalipse do candelabro. E fala desse candelabro como se cada chama dessa acesa, das 7, era relacionada às 7 igrejas do Apocalipse. Então, aquelas chamas que eram acendidas apontavam para uma igreja. E cada igreja, então, tinha que ser iluminada. E cada igreja deveria manter a sua luz acesa. Então, vejam como é a aplicação espiritual disto. Nós somos o que para o mundo? Luz. Não é isso que Jesus disse? Jesus disse que Ele é a luz do mundo e nós também temos que ser luz para o mundo. Então, cada um de nós temos uma responsabilidade de continuar aceso para iluminar o mundo de trevas. Olha que profundo, não é? Esse entendimento. Cada cristão, aqui em Itabaiana, em qualquer parte deste mundo, é um ponto de luz, é um luzeiro que tem que iluminar para dissipar as trevas em que o mundo se encontra. Então, de fato, meus irmãos, isso traz sobre nós uma responsabilidade. Essa luz que cada um de nós somos deve ser mantida continuamente acesa, como era para ser mantida a luz do candelabro. Ela tinha que se manter acesa diante da tenda ali, né? E nessa tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Está vendo? Diante do testemunho. Então você começa a entender que manter-se com a luz, a chama acesa, significa que você deve manter firme também o seu testemunho. A sua vida tem que ser uma vida de testemunho. E quando você testemunha da obra de Cristo, quando você testemunha daquilo que aconteceu na sua vida, você foi transformado. Você outrora vivia nas trevas, agora você está na luz, e essa condição deve fazer de você uma pessoa responsável para dar o testemunho. De modo que as pessoas que lhe conheceram antes vão questionar você. Fulano, você agora é crente, é? Aí você vai ter que dizer, sim, sou crente. E por que você é crente? E você tem que testemunhar, dizendo, eu sou crente porque a graça me alcançou e eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador. Esse simples testemunho, que é poderoso, né? Ele vai exatamente fazer aquilo que o Senhor quer que faça. Então, agir desta maneira, falar de maneira simples a respeito da fé que você hoje possui, é dar testemunho. Então, vejam que falar disso não é necessário ser um doutor em letras, saber muitas coisas, ler muitas coisas. Não. A simplicidade do Evangelho lhe permite que, mesmo que você seja um iletrado, sem muito estudo, lhe permite você dar testemunho. Falar de Cristo é essencial para qualquer crente.
É claro e óbvio que se você tem conhecimento, estuda e se aprofunda, melhor ainda, você vai crescer mais, você vai desenvolver melhor, você vai articular melhor as palavras, vai saber comunicar melhor. Então, o estudo, o aprendizado vai lhe dar essa habilidade. Mas, essencialmente, na base, você foi alcançado pela graça, você já está salvo. Continue testemunhando, brilhe essa luz constantemente. Era assim que o Senhor requeria, que os cuidados, a responsabilidade daqueles lá que tinham que se apresentar diante do Senhor, trazendo azeite, o óleo do azeite para acender a chama do candelabro, e essa chama ia ficar acesa continuamente. Então Arão, ele conservaria em ordem desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor. E isso era estatuto perpétuo, e será este pelas suas gerações. Então esse zelo aí, o Arão, que era o sacerdote, e os seus filhos e a sua família, todos os levitas, tinham essa obrigação, essa responsabilidade de manter a chama acesa, não podia deixar apagar. Se ele negligenciasse essa ordem dada pelo Senhor, tinha consequências, com toda certeza. O Senhor não tolerava, nem tolera, quando aqueles que levam o seu nome, fazem parte do seu povo, vivem uma vida negligente. O Senhor não se anima, não gosta disso. Ele vai acabar tendo que agir de maneira que venha trazer uma punição, uma disciplina sobre aqueles que levam o nome de Deus e, porventura, em ocasiões de negligência, ou por relaxamento, ou porque não zela pelo nome do Senhor, acaba cometendo o desatino de não manter a chama acesa. Figuradamente, nós usamos essa linguagem no Novo Testamento com relação ao Espírito, O Espírito Santo é como um fogo, que vai agindo em nossos corações, aquecendo a nossa alma. A presença do Espírito Santo em nós vai nos testificar, ou seja, vai dar o testemunho, a confirmação de que nós somos filhos de Deus. Então essas coisas, elas vão acontecendo em nossas almas e vai aquecendo o nosso coração, e a resposta a essa ação do Espírito em nós, em nossas almas, é exatamente testemunhar, ser a luz, continuar brilhando, cada dia mais, até ser dia perfeito. É como a aurora, citada lá em Isaías, é como a aurora, a luz da aurora vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, assim como a aurora, a luz da aurora, que começa lá na madrugada e vai até raiar do dia, assim é a luz que deve estar brilhando em seu coração. Ela começa a chamazinha pequena, nasceu de novo, começou, iniciando a fé cristã, e essa chama vai ter que, pelo combustível, que é a palavra de Deus em você, ela vai se avolumando, e aí você vai testemunhando cada dia mais. E é isso que é bonito de ver, o testemunho da Igreja de Cristo, a cada dia, os crentes firmes. E hoje então, mas é necessário estar firme mais ainda. Os dias se aproximam à volta de Cristo, são dias também tenebrosos para o mundo que vivemos. São dias difíceis, a palavra de Deus nos adverte a respeito disso. Diz que os dias que precederão a volta de Cristo serão tempos difíceis. Os homens serão maus, a violência crescente, a imoralidade crescente. E é isso que a gente está vendo aí, a ponto de as Escrituras dizerem que os dias que precederão a volta de Jesus serão exatamente como Sodoma e Gomorra, semelhantes a Sodoma e Gomorra. Um episódio que aconteceu no Antigo Testamento, quando Deus destruiu aquelas cidades em razão da imoralidade que havia, da pecaminosidade que havia. Então nós já estamos vivendo dias assim, irmãos. Por isso a necessidade de você e eu, nós, enquanto luz neste mundo, que essa luz realmente brilhe continuamente. Não seja apenas por algum momento,
por um instante, não, mas seja mantida continuamente na presença do Senhor. Essa é a responsabilidade que nós temos, e a grande luta também que enfrentamos é nos mantermos firmes na presença do Senhor, sem vacilar. A gente vai enfrentar muitas lutas, e já enfrentamos, dificuldades também, mas acontece que se você entende a responsabilidade que se tem por ser filho de Deus, por levar esse nome do Senhor, você precisa realmente entender a necessidade de testemunhar e assumir isso. Essa responsabilidade é minha, é sua, é de cada um de nós aqui, de ser luz, de testemunhar. Porque senão, se for o contrário disso, vai ser um desserviço para a igreja do Senhor Jesus. Infelizmente, muitas pessoas têm feito coisas que é um desserviço para o Evangelho. Não têm dado bom testemunho. E a palavra de Deus sempre nos adverte a isso. Deem testemunho para os que são de fora. Não deem vazão para que os de fora fiquem falando mal da igreja de Cristo. Porque as pessoas de fora já falam porque querem falar. Mas se você der razão, é pior ainda. Então não dê razão. A pessoa está falando mal da igreja de Cristo. Está dizendo que, olha, aquela pessoa ali, aquela pessoa é crente, diz que é crente, mas olha, comprou e não pagou. Diz que é crente, mas olha, anda falando coisas absurdas, são palavreado chulo, palavras de baixo calão, que coisa horrível, mas é crente, diz que é crente, olha, diz que é crente, mas está ali, olha, o relacionamento como é, saindo com outras, enrolando, enganando a mulher, ou vice-versa, mas diz que é crente. Então, não dê essa razão para que as pessoas digam isso, mas lembre que você é luz, e como luz temos que brilhar mesmo. A luz só serve para isso, para brilhar. Se apagar, para que serve? Se o candelabro não se mantivesse aceso, para que serviria? Ia iluminar o quê? E outra coisa interessante, na sequência, é que essa luz ia brilhar sobre os pães. Quantos pães eram? 12. Por que 12? As 12 tribos de Israel. Ou seja, cada pãozinho daquele ali que estava sobre a mesa, ele disse, olha, também tomarás da flor de farinha e dela gozarás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas e 1 efa. Aí a medida lá, de como ia fazer, não é? Até a quantidade de como ia ser feito esses pães, o Senhor Deus assim determinou. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira. Cada fileira de 6 pães, totalizando 12, significava as 12 tribos de Israel. E, consequentemente, o candelabro aceso diante daquela mesa iluminava aqueles pães. Olha que significado interessante, né? A luz do Senhor estava acesa sobre o povo. E ele diz, e sobre cada fileira porás e incenso puro, que será para o pão como porção memorial. O incenso, aquele perfume, ia saindo lá, sendo queimado, e ali perfumava o ambiente, e isso trazia um memorial, uma lembrança, que era uma oferta queimada ao Senhor. Que interessante, não é? Olha, e que riqueza de detalhes. O Senhor Deus estabeleceu essa responsabilidade aos sacerdotes para fazer o pão, 12 pães, só 12, não podia ser nem 13, nem podia ser 11, tinha que ser 12, porque eram 12 tribos de Israel. E esses pães iluminados pelo candelabro recebiam ali também o incenso puro, e isso serviria como um memorial. Ou seja, todas as vezes que o sacerdote assim aprontava aquele ambiente, e ficava na lembrança do quê? De que o Senhor Deus se fazia presente no meio do seu povo, de que o Senhor Deus testemunhava da presença dele, e em contrapartida o povo também tinha que testemunhar da presença do Senhor. O povo precisava entender bem isso. Por isso que o Senhor ordenou aos filhos de Israel.
Então vejam, o Senhor também nos ordenou que nós, embora não sejamos da tribo de Israel, mas somos o povo de Deus hoje, a igreja do Senhor Jesus. E nós fomos qualificados pelo próprio Jesus como luz do mundo. Então você e eu temos essa grande responsabilidade sobre nós de mostrar ao mundo que há um povo diferente. Quando eu digo isso, não é para você se amostrar, não. Não é para dizer, olha, eu sou isso, eu sou... Não, não é isso não. É para mostrar ao mundo que nem todo o mundo é igual. Existe, dentre toda a humanidade, um povo que é chamado povo de Deus, que o apóstolo Pedro, em sua carta, que nós já estudamos, descreve como um povo santo, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então não é qualquer povo, é o povo de Deus. Olha, que foi ser salvo pela obra de Cristo. Na hora que o anjo vai lá e diz a José, ponha o nome do menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus veio salvar quem? O seu povo. Que povo é este? É o povo de Deus. É a igreja, que começou lá no Antigo Testamento e continuou no Novo Testamento e está aqui hoje, pós-Novo Testamento. Estamos no ano 2023, depois de Cristo. Mas essa ação feita por Jesus e todas essas profecias e linguagem figurada do Antigo Testamento apontavam para um momento como este, de eu e você estarmos reunidos na igreja como povo de Deus, sendo luz e responsabilizados todos, eu e você, para brilhar neste mundo. E nesse brilhar para este mundo, sempre lembrar, nós fomos alvo da graça de Deus. Nós não estamos aqui à toa. Você não está aqui à toa, não. Sempre há um propósito na vida de quem é incomodado quando está vivendo lá no mundo e aquela pessoa ouve o Evangelho e é atraída para a igreja para ouvir o Evangelho, ou porque alguém já foi lá, um irmão em Cristo, e falou com luz, deu o testemunho, e a pessoa ouve e o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e essa pessoa começa a vir, começa a querer ouvir, começa a querer saber, e o Senhor vai dando o entendimento, o seu Espírito Santo vai agindo, e aí quando essa chama é acesa, ela deve ficar acesa continuamente. A única coisa que pode apagar essa chama é se entregar ao pecado, que é o que acontece com muita gente, infelizmente, que experimenta até dessa semente do Evangelho, mas como nós já bem sabemos, pela parábola do semeador, que há um grupo de pessoas que recebe a palavra com alegria, até se alegra, entende que é bom, mas ela não consegue permanecer, não consegue crescer, desenvolver, firmar, testemunhar e brilhar. Por que não consegue? O texto explica. É porque a pessoa se deixa levar pelas fascinações deste mundo, a fascinação da riqueza. É porque a pessoa não cria raiz, não se firma, não vai em busca da boa e sã doutrina, e aí é facilmente enganada. Quando as pessoas estão assim nessa condição, é fácil de ser derrubada. É porque essas pessoas não receberam de fato uma ação soberana do Espírito de Deus. Elas ficaram só no quase. Recebeu, ouviu, percebeu, é bom, mas não foi transformada ainda. Só há transformação quando essa chama de fato ela é acesa na alma. E aí você vai lá para a última parte da parábola do semeador, e é aquele que dá frutos, a 30, 60 e a 100 por um. Esse dar frutos significa que a pessoa de fato
recebeu a graça de Deus em sua vida e a chama do Espírito Santo foi acesa em seu coração. Por isso que Paulo, usando essa linguagem da chama, do fogo, ele diz: olha, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Aí você pode perguntar: como é que se apaga o Espírito? Se entregando ao pecado. Aí você vai indo para as trevas, aí você vai apagar o Espírito. O Espírito não vai agir num coração que está tenebroso, que está nas trevas. Ele vai e age no coração que ele graciosamente tira lá das trevas. E uma vez tirado das trevas, não se pode voltar mais para as trevas. O Filho de Deus não. Aí você pode perguntar: como é que o senhor sabe disso? Qual é a garantia disso? Nós estudamos lá em 1 João. Ele diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E não pode viver. E depois vemos em João também. O Evangelho de João, ele diz claramente: olha, Jesus disse: todos aqueles que vierem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Foi Jesus quem disse. Então, se Jesus está dizendo, ele está garantindo isso para cada crente, desde do passado, os de hoje e os do futuro. Virão a Jesus e ele não vai lançar fora, ninguém vai se perder. De todos aqueles que o Pai deu a Jesus, ele disse, nenhum vai se perder. Ele garante, ele assegura. E esses que Jesus assegura são exatamente aqueles que vão continuadamente demonstrar que tem luz em seu coração, em sua alma. Luz continuamente. Aí você pode perguntar: será então, pastor? Será que eu sou essa luz? Porque de vez em quando a gente não erra, não peca, mas não vive na queda. Quem peca porque é crente e é pecador, como nós aqui somos, nós não nos acostumamos a isso. Todas as vezes que nós caímos em pecado, nos arrependemos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai e incomoda. Essa luz que está em você, essa chama que é o Espírito, incomoda. E você realmente se sente incomodado, porque é crente. Se não for crente, não se incomoda não. Vejam e observem o mundo, as pessoas que você talvez conheça aí fora e fala a respeito destas coisas, eles entram no ouvido e saem pelo outro. Eles nem querem ouvir. E por não quererem ouvir, eles acham que você é chato, enjoado e quer ser mais santo do que ele. Mas na verdade não é isso. É que você de fato foi alcançado pela graça de Deus. Você está na luz. Então nem você se anima nem se alegra com as trevas, e nem as trevas se alegram nem se anima com você que está na luz. Isso é básico no Evangelho. É como água e óleo, né? Não se misturam. Vejam naquele texto de João 3, a partir do 16, né? O que é que ele diz lá sobre essa questão da luz? Veja, ele diz assim, ó, João 3, acho que é o 21, 20, vamos ver aqui, diz assim, ó, ele diz assim, ó, o julgamento é este, olha, que a luz, quem é a luz? Que veio ao mundo? Jesus, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, olha o que ele diz, aborrece a luz, aborrece. Quem está na prática do mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz. Não se chega. Então, de fato, é isso mesmo. O descrente, o ímpio, o incrédulo, ele não se chega para a luz. Ele aborrece, a fim de não serem arguidas as suas obras. É exatamente isso. O ímpio, o incrédulo, ele não quer ser arguido, questionado. Ele não gosta que você chegue para ele: fulano, rapaz, abandona essa vida de pecado, creia em Jesus. Ele não gosta, ele aborrece isso. Acha essa uma conversa chata, enjoada. Já vem esses crentes, é o que eles dizem. Porém, quem pratica a verdade
aproxima-se da luz. Está vendo? Você está praticando a verdade. Onde é que está a verdade? Na Bíblia Sagrada. Quem é a verdade? Cristo. Jesus é a verdade. A revelação, a palavra de Deus também é a verdade. A Bíblia Sagrada. Então você aproxima-se dessa luz, que é a verdade, a palavra de Deus, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Está vendo? Então a luz, ela não fica se escondendo, porque as suas obras devem ser manifestas porque são feitas em Deus. Você é luz. Luz é feita para brilhar, para iluminar. Então quem é luz tem essa responsabilidade, sim. Mas quando eu digo responsabilidade, isso não é uma coisa pesarosa, não é aquela coisa a pulso, eu tenho que ser luz a pulso. Não. Vai brilhar porque as suas obras serão manifestas. Elas devem ser manifestas. Então o seu testemunho de vida tem que ser claro, límpido. As pessoas têm que olhar e reconhecer, ali é um crente mesmo não sendo elas, mas vão, como acontecia lá na igreja primitiva. Como é que diz lá o texto sagrado em Atos? Que o povo de Deus, a igreja, contava com a simpatia de todo o povo. Então vejam, a igreja não é para ser essa coisa de estar cutucando as pessoas e tal, e se achando melhor. Não é nada disso. Simplesmente a igreja tem que viver a simplicidade do Evangelho e ser luz. Seja luz. Essa é a sua responsabilidade. Seja luz. Porque sendo luz, você vai manifestar as obras que Deus vai fazer através de você. Essas obras que são manifestas é aquela mesma que diz lá em Efésios 2: sois salvos pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porém, no versículo 10 ele diz: porém as boas obras elas vão acompanhar você, porque essas boas obras elas são preparadas pelo próprio Deus, para que você andem por elas. Então a vida cristã é isso, é feita de testemunho, de boas obras, que vão evidenciar que você de fato é luz. É isso que vale. Não é ficar falando da boca para fora. Olha, você não precisa chegar num lugar alardeando: olha, eu sou aqui, eu sou crente, viu? Não precisa. As suas obras, o seu andar, o seu comunicar, as suas atitudes já vão falar por você. E é claro, numa oportunidade, se tiver uma ocasião em que possa identificar-se como um crente, um membro da igreja presbiteriana, alguém que é salvo por Cristo e tal, o seu testemunho maravilhoso. Mas eu estou dizendo é que você não pode chegar, por exemplo, vai trabalhar amanhã e chega lá no meio do trabalho: pessoal, ó, quero dizer aqui que eu sou crente, tal, na hora do trabalho, né? E vamos fazer um culto aqui agora. Não é assim. Você vai chegar no seu trabalho e você vai dar o testemunho. Você vai viver como o crente que é. Luz. E as pessoas vão olhar e saber e reconhecer: fulano é crente, aquela ali é crente. Olha o comportamento dele, olha a fala dele, olha a sensatez, olha a sabedoria, olha como ele não anda com fofoca no ambiente de trabalho, olha como ele não é desonesto com o horário de trabalho, cumpre o seu horário, chega na hora certa, é justo, né, no seu trabalho. Então essas coisas vão evidenciando que o testemunho de vida seu é de luz. Então vejam, o viver o ser espiritual não é aquela coisa de chega, estou vendo isso, vendo aquilo, sonhei com isso, com aquilo, vou fazer uma oração poderosa ali. Não. A evidência de uma vida espiritualmente sadia é exatamente o convívio no lar, na relação marido e mulher, na relação pais e filhos, na relação de emprego, na relação de estudo na escola. Tudo isso evidencia se você é luz ou não. Então a sua responsabilidade está aí. A verdadeira espiritualidade é esta: é você viver num mundo como é esse mundo que a gente está vivendo, como luz.
Essa é a grande responsabilidade nossa. E aqui, o Senhor, então, orientando e ordenando, né, aqueles homens, os sacerdotes, a fazê-lo, ele disse uma coisa interessante aqui no versículo 8, diz, em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor. Então essa era a responsabilidade de Arão. Todo sábado ele ia lá e colocava em ordem os pães perante o Senhor. E isso de maneira contínua, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Alguém lendo isso aqui pode dizer, mas que coisa chata, todo sábado chega lá o sacerdote e colocava aqueles pães ali, a lâmpada, o candelabro devia estar aceso, mantendo lá aceso com azeite. Exatamente assim o Senhor queria. E a responsabilidade era esta, manter isso. Não poderia deixar de fazê-lo. Isso era uma aliança perpétua, um compromisso. Era um compromisso do sacerdote, da parte dos filhos de Israel, de maneira contínua. Exatamente como é a sua vida espiritual. Você um dia nasceu de novo. Você não estaciona, você não fica parado num tempo, né? Você tem que continuar. Continuadamente você precisa manter a chama acesa da sua vida espiritual. E como é que se mantém essa vida acesa? É relaxando, é esquecendo da igreja, é esquecendo de ler a Bíblia, é esquecendo de orar? Não. Se for assim, a chama vai se apagando. Você vai mantendo essa chama acesa todo dia. Quando você acorda e ora, quando você vai se alimentar e ora, quando você faz a sua devocional, quando você reúne a família e faz o seu culto doméstico, quando você vem à igreja, quando você vai, tudo isso vai funcionando como uma engrenagem para lhe dar uma condição madura de você entender que você é um crente nesse mundo, que você é uma luz neste mundo e, portanto, você vai desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor diante de Deus, como foi que Paulo falou aos Tessalonicenses. Desenvolva a salvação de vocês com temor e tremor. E essa condição é exatamente a ideia de continuidade. Então o crente não pode parar no tempo. O crente precisa dar continuidade à sua vida cristã. Você recebeu a graça de Deus. Você recebeu, por misericórdia do Senhor, a bênção de você hoje ser chamado filho e filha de Deus. Agora você assume uma responsabilidade, um compromisso, que é exatamente aquele assumido publicamente, quando você se torna membro da igreja, né? Você assume aqui um compromisso diante de Deus e da igreja. E para nós, com grande alegria, recebemos os irmãos na condição de membro da igreja. O conselho se alegra, os irmãos se alegram, a igreja como um todo, quando recebemos esses irmãos na condição de membro. E qual é a expectativa que todos temos? De que a igreja continue crescendo a cada dia e que cada crente continue sendo uma luz, dando testemunho. E isso é que é importante. Eu sei que tem defeitos, tem dificuldades, tem erros, mas também tem acertos. E também o Senhor mesmo vai purificando a sua igreja. A santificação vai atuando em nossas vidas. É assim que acontece. Ah, pastor, mas e fulano de tal, aquele que andou outrora entre nós, depois desistiu, não está mais querendo saber de igreja? Sim, mas aí é ele Deus. O que não pode é você se pautar nele. Você não pode se pautar, você que é luz, não pode se pautar em alguém que deixou a luz se apagar. Não. Você tem, quando você vê isso, aí que você tem que zelar mais ainda. Zele pela sua alma, cultive, porque é importante e é bom para você mesmo. Agora, e quem perder essa chama? Ore, peça a Deus, porque só Deus que pode reacender a chama. Não é nem você, nem eu que tem esse poder, é Deus quem tem. Assim como foi o próprio Deus quem chamou você, que lhe converteu, que lhe trouxe, e você hoje é parte da igreja, é o mesmo Deus quem pode restaurar a vida de quem porventura estiver definhando.
Por outro lado, se aquela pessoa viveu só um tempo entre os filhos de Deus, mas se classificaria como aquilo que Jesus chamou de joio, também não adianta não. Ela vai, se apagou e some mesmo. Que era exatamente como acontecia lá. Quando a pessoa não atendia a estas orientações, a essas ordens aqui, não assumia essas responsabilidades, ela como se fosse apagada do meio do povo, se excluía. Já foi. Ninguém nem lembrava mais. Por quê? Porque a pessoa foi se apagando, não trabalhou, não desenvolveu, não cultivou. E assim, meus irmãos, a nossa vida como um todo. Todos nós precisamos cultivar uma vida digna e responsável daquilo que o Senhor nos deu. Se Ele converteu você, se Ele lhe tirou das trevas para a luz, cultive isso, trabalhe isso na sua vida. Ah, pastor, mas é muito difícil. Sim, eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que se você cultivar, você vai sobressair, vai ter vitória. Porque a palavra de Deus diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então a vitória está exatamente em você se manter apegado a Cristo. É nisso que está a vitória. Se você se lançar fora, se você começar a desviar-se desse caminho que é Jesus, vai ser difícil se manter mesmo. Muito difícil. E até ruim e chato você lidar com pessoas assim. Muito difícil você lidar com pessoas que andou no caminho e depois saiu. Para ela voltar é difícil. Não é fácil não, mas não é impossível. Sabe por que não é impossível? Porque quem pode fazer e faz é o Deus Todo-Poderoso. Então não é impossível. Por isso que você não pode desmorecer e dizer, não vou fazer o quê, né? Ore pela pessoa, ore por ela. Se tiver oportunidade de conversar, converse. Mas tenha consciência de que não é você que vai fazer a obra, é Deus. Então confie em Deus, ore a Deus, converse com a pessoa, alerte a pessoa, advirta, mostre a pessoa, olha, fulano, rapaz, o caminho é Cristo, Jesus é a luz, nós somos luz, não viva nas trevas, adverte. Esse cuidado a gente tem que ter, mas podem colocar na sua cabeça, não é você que vai mudar o coração de ninguém, você nem eu temos esse poder, não temos. Agora, o nosso Deus, o Deus que você crê, que eu creio, tem. E é nisso que eu me apego. Eu tenho certeza que Deus opera naqueles que Ele quer operar. E Deus chama, e Deus salva, e Deus purifica, e Deus limpa, e Deus dá o seu Espírito que vai lá e mexe, que incomoda, e traz a si, para si. Deus faz tudo isso. E só Ele faz. Mas esse mesmo Deus que assim opera, Ele impõe a nós, como está impondo aqui essas ordens, responsabilidades. Ou seja, o que você pode e deve fazer, Deus não vai fazer. É coisa que você e eu temos que fazer. Então, se Deus colocou a ordem para que você, como no exemplo aqui, usando o texto, se Deus deu a ordem para que aqueles cuidados fosse feito com relação a acender o azeite, para manter a chama acesa, fazer o pão e manter aquele pão ali, e o azeite aceso, a lâmpada acesa vai iluminando aquele pão, e ele diz claramente, olha, isso é contínuo, e essa questão é aliança perpétua. É aliança perpétua. Se é isso, você não pode questionar, você não pode ficar dizendo, ser negligente. Eles não tinham essa opção de não fazer isso, eles tinham que fazer. Então, na condição de crentes que somos, não temos a opção de não viver a vida de crente. Você não tem essa opção. A opção sua é viver como cristão. Deus não lhe deu a luz? Deu. Você é filho de Deus? Sou. Então você viva como tal. É assim que a Bíblia nos chama. Vivamos como tal. Sejamos dignos da vocação a que fomos chamados.
É assim que Deus quer que você viva, é assim que Deus quer que eu viva. Então ele diz: e serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Então aqueles pães ele preparava, deixava ali perante o Senhor, e ali depois Arão e seus filhos se alimentavam deles. Mas ele, de que maneira? No lugar santo, ou seja, ele não podia chegar lá e pegar e sair, lá mesmo no lugar santo ele tinha que comer. Por quê? Ele responde: porque são coisa santíssima para eles, é santíssimo, é algo que é de Deus, santo. Então zelo precisa ter. Então você, como crente, a sua alma é santa diante de Deus e diante do mundo também. Então você tem que preservar isso continuadamente, fazendo uso dos meios de graça que o Senhor lhes dá: oração, leitura da palavra, vida de igreja, são os meios de graça. Participação da ceia do Senhor, são os meios de graça, para que você mantenha a chama acesa. Por toda a vida de crente tem sido assim, e vai ser assim mesmo. Eu observo e vejo, os crentes que se mantêm firmes são esses crentes que cultivam os meios de graça. Os crentes que vacilam, que negligenciam, que não gostam muito, tal, se torna crente nominal, de nome, é pelo nome. Fulano é crente, porque é nominal. Infelizmente, esses não são os crentes da palavra e gerados pelo Espírito Santo de Deus. São aqueles crentes nominais que se acham crente, acham que ser crente é receber o nome e pronto. Não é assim. Você não pode ser crente pelo nome, você tem que ser crente pela graça, mediante a fé, que é dom de Deus, aí sim. E naturalmente que você vai tomar esse nome, que é o nome do Senhor sobre a sua vida, e testemunhar disso. Esse sim é o que vale. Mas o nome só pelo nome não vai valer. Então, lembrem disso, é coisa santa. Cada crente é um ser santo. Pode botar isso na sua cabeça. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim: não, pastor, eu não sou santo. Como não? Todo crente tem que entender isso muito claro na sua consciência. Você é um santo. Entenda, eu não estou dizendo que você é perfeito, não. O ser santo é ser separado. Coisa santíssima. Aqueles pães eram pães comuns, mas quando eles eram separados para o uso lá, se tornava santo, coisa santíssima. Você é gente comum, eu e você somos pessoas de carne e osso, realmente sujeito a vários defeitos, tudo bem. Mas uma vez que vocês foram alcançados pela graça, vocês foram separados do mundo e pertencem a Deus. E nessa condição, você agora é luz para o mundo. E sendo luz para o mundo, você é coisa santíssima. Olha a responsabilidade aí, minha e sua. Somos santos. Então, nossa responsabilidade perante o mundo é mantermos continuadamente acesa a chama da santidade, que uma vez foi acesa em nosso coração e deve manter-se continuadamente acesa. Não deixe apagar essa chama. Mantenha-se ela viva, atuante, em todo o tempo. Essa era a responsabilidade dos sacerdotes. Essa é a sua responsabilidade diante de Deus. Mantenha a chama acesa. Não deixe apagar. É difícil? Sim. Dá trabalho? Claro. Mas não é impossível. Se fosse assim, impossível, nenhum de nós estaríamos aqui. Se estamos, é porque Deus nos mantém firme, acesa essa chama. E glorifica a Deus por causa disso. E louve a Deus. E a partir, se você já vinha assim, continue. Se não vinha, alerta-se. Opa, realmente eu preciso retomar essa
continuidade, manter essa chama viva, acesa, diariamente, domingo após domingo, semana após semana, ano após ano. Vamos manter essa chama acesa, porque é assim que tem se mantido a igreja ao longo de todos esses anos. Pois é assim que nós temos nos mantido aqui, como chamas acesas nessa cidade, para iluminar as trevas. E o Senhor tem atraído outros assim. E aqueles que são atraídos têm que vir e ver, de fato, aqui tem a chama acesa. Aqui a igreja do Senhor Jesus, sim, ou parte dela, né? E precisamos manter essa condição, irmãos, para o bem das nossas vidas, para o bem das nossas almas. E por fim, eu vou ler até o versículo 12, onde ele fala a pena do pecado de blasfêmia. Depois a gente conclui aí na próxima semana. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de um israelita, o qual era filho de um egípcio, ou seja, casamento misto, né? O povo de Deus andou morando no Egito e lá houve os casamentos mistos, então isso não era uma coisa incomum naquele tempo. Então, filho da israelita e de certo homem israelita contenderam no arraial, teve confusão lá, briga. Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan, e o levaram à prisão, até que lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. Até aí, versículo 12. Esse episódio, a gente vai trabalhar ele mais a fundo próxima semana, mas mostra o seguinte, olha, dentre o povo de Deus, misturado ali, houve uma contenda, ou seja, nem tudo era paz, né, o tempo todo, havia contendas, dificuldades, mas algo grave aconteceu. Aquele filho da mulher que não era, né, de Israel, era misturado com os egípcios, teve a capacidade de blasfemar o nome do Senhor. Quebrou o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quebrou. Isso era passível de morte. E ali o Senhor então, mas veja que eles não imediatamente não fizeram nada. Fizeram o quê? Pegaram ele e prenderam. E após prenderem, esperaram até que ele fizesse a declaração pela boca do Senhor. Então eles não fizeram justiça com as próprias mãos, né? Eles simplesmente respeitaram essa ordem disciplinar. Se alguém cometeu o pecado de blasfêmia, que foi o caso daquele rapaz ali, o filho daquela mulher, ele foi preso e ia esperar o próprio Senhor se manifestar naquela condição. Então a gente vai trabalhar isso na próxima semana, entender como foi que o Senhor tratou esse caso, né, e o perigo que é quando as pessoas não zelam pelo nome de Deus. E pior ainda, além de não zelar, blasfemar contra o nome do Senhor. Isso é um risco muito grande, porque vai trazer uma condição realmente preocupante e nada boa para quem assim o fizer. No entanto, é necessário entender a responsabilidade que nós temos para com esse nome, que é o nome de Deus. Porventura você pode dizer assim, pastor, jamais eu vou blasfemar o nome do Senhor. Mas quando se toma o nome de Deus em vão, isso é como se fosse uma blasfêmia. O que é tomar o nome de Deus em vão? Falar o nome de Deus de brincadeira, em piadas, usar o nome de Deus para coisas que não é santa. Então isso é blasfemar contra o nome de Deus. E isso é gravíssimo, segundo as Escrituras. Então a gente vai deixar esse assunto para a próxima semana, nos aprofundarmos melhor, entender a importância que é para não blasfemar o nome do nosso Deus. Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, louvado, exaltado seja o teu nome. E queremos agradecer ao Senhor pela bênção de sermos chamados teus filhos, povo do Senhor aqui nessa terra, mas também, ó Deus, entendermos da responsabilidade que temos aqui nesse mundo de testemunhar desta condição que o Senhor nos deu, de sermos luz para o mundo,
de sermos sal para este mundo e que, portanto, ó Deus, tenhamos o cuidado, o zelo de realmente testemunhar do Teu nome, do Teu caráter, da Tua essência, daquilo que o Senhor quer e requer de cada um de nós. Ó Deus, perdoa-nos se porventura temos sido negligentes nesta área, se porventura temos deixado a luz, a chama e apagando aos poucos. Ó Deus, que o Senhor venha reavivar as almas, trazê-las, ó Deus, um acender do Teu Espírito, a fim de que venham incendiados, realmente buscar ao Senhor fervorosamente, agindo, ó Deus, como o Senhor requer de cada um de nós. Ó Deus, faz a Tua obra no coração do Teu povo e anima a Tua igreja, e reaviva a Tua igreja, para no decorrer dos anos, aviva a Tua obra. É o que pedimos assim, no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todo o sempre.